Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos falar sobre a definição para grandezas inversamente proporcionais. Imagine então duas grandezas A e B. O símbolo para grandezas inversamente proporcionais, ele não existe. Então, quando eu quero falar que o A é inversamente proporcional ao B, nós usamos o símbolo de diretamente proporcional, porém ao inverso do B. Então, olha o que está escrito aqui. O A é diretamente proporcional ao inverso do B. Isso é a mesma coisa que dizer que o A é inversamente proporcional ao B. Existem duas interpretações importantes para grandezas inversamente proporcionais. A primeira é a seguinte: imagine que eu pegue a primeira grandeza A e multiplique ela por um certo valor. Então, a grandeza B ela será dividida pelo mesmo valor. Observe que aconteceu o inverso. Se eu multipliquei o A por K, eu vou dividir o B por K. E se eu dividisse a grandeza A por um certo valor, então eu teria que multiplicar a grandeza B pelo mesmo valor. Na aula anterior, nós vimos que quando o A é diretamente proporcional ao B, o que eu fizer com o A, eu tenho que fazer com o B. Só vale para multiplicação e divisão. Porém, agora que o A é inversamente proporcional a B, o que eu fizer com o A, eu preciso fazer o inverso com o B. Só vale multiplicação e divisão. Vamos ver um exemplo numérico. Imagine então, por exemplo, que para fazer uma certa viagem a 60 quilômetros por hora, uma certa pessoa ela demorou 4 horas para fazer um certo percurso. Nesse exemplo, nós temos duas grandezas, velocidade e tempo. O que acontece se por acaso eu multiplicasse a velocidade por 2? Essa pessoa estaria fazendo a viagem agora a 120 quilômetros por hora. Quanto tempo será que ela demoraria para fazer a viagem? Será que multiplicaria por 2? Não, né? Se eu multipliquei a velocidade por 2, o tempo vai ser dividido por 2. Então, nesse caso, ela levaria 2 horas para fazer a viagem. Eu estou aumentando a velocidade e o tempo de viagem está diminuindo. Se eu, por exemplo, multiplicasse por 3 a velocidade, em vez de viajar 60 quilômetros por hora, vamos multiplicar por 3. 60 vezes 3, 180 quilômetros por hora. Meu Deus, não façam isso em casa. Considerando que essa pessoa chegue viva no final dessa viagem, quanto tempo ela levará para fazer essa viagem, esse percurso? Como nós multiplicamos a velocidade por 3, então o tempo vai ser dividido por 3. 4 dividido por 3 vai dar 1,3333 até o infinito. Então, viajando a 180 quilômetros por hora, essa pessoa demorará 1 hora e 20 minutos. A segunda interpretação, e muito importante, para quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, é que o produto entre essas grandezas tem que ser constante. O produto entre essas grandezas tem que ser constante. Vamos chamar essa constante de K. Esse K vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Significa que é um valor que não vai mudar. Ele vai ficar fixo. Na aula anterior, nós vimos que se o A e o B são diretamente proporcionais, a razão entre o A e o B é constante. Porém, agora, se o A e o B forem inversamente proporcionais,
o produto entre eles, a multiplicação, o produto entre eles será constante. Vamos verificar isso nesse exemplo. Como a grandeza velocidade é inversamente proporcional ao tempo, então o produto entre a velocidade e o tempo tem que ser constante. Vamos verificar para ver se isso acontece aqui? Quanto que dá 60 vezes o 4? O produto entre a velocidade e o tempo. Dá 240. Quanto que dá o 120 vezes o 2? Produto entre a velocidade e o tempo. 240. Quanto que dá 180 vezes 4 terços? Vezes o 1,333333. 240. Observe, então, que o produto entre a velocidade e os tempos aqui, a hora de viagem, o tempo de viagem, é constante, é um valor que não muda. Nesse caso, é 240. Em outros problemas, em outros contextos, esse valor pode mudar. Nós podemos escrever essas relações da seguinte maneira. O 60 vezes o 4 é a mesma coisa que o produto 120 por 2, que é igual ao produto 180 vezes 4 terços de hora, que é igual à nossa constante de proporcionalidade, que nesse caso é 240. Mas, em outros exemplos, pode ser outro valor. Na próxima aula, nós vamos começar então a falar sobre divisões em partes proporcionais, usando essas duas definições que nós aprendemos na aula anterior e nessa.